Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você, no seu coração. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Nós estamos estudando a lição que traz o grande tema, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje estamos na quinta lição, o casamento é para sempre. O que você me diz desse tema? Que título extraordinário. Porém, esse advérbio de tempo aí, sempre, que quer dizer contínuo, eterno. O que podemos dizer do casamento? O casamento é para sempre, o casamento é eterno. Eu quero entender que o autor da lição colocou isso como uma forma de enfatizar a necessidade da preservação do casamento, do aspecto vitalício do casamento, mas o conceito de sempre é impossível. Casamento não é para sempre, vamos entender como uma metáfora, né? Que está sendo afirmado de forma metafórica, porque a Bíblia diz, vamos ensinar o que a Bíblia diz, né? Na realidade, eu quero entender que o autor colocou isso de forma metafórica como uma maneira de estimular a preservação do casamento. Isso totalmente favorável, e acredito no aspecto vitalício do casamento. Eu sou casado há 20 anos, né, com a mesma mulher, primeira e única até aqui, graças a Deus por isso, e é misericórdia do Senhor, porque a manutenção de um casamento não é fácil. Então, um casamento à prova de ferro e fogo. O casamento é como um campo de batalha, né? Você tem que saber sobreviver cada dia. Romanos capítulo 7, mas também é um paraíso, onde você encontra delícias maravilhosas, né? Momento de grande prazer, é um lugar de refúgio, de abrigo, é um lugar de carinho, é um lugar de satisfação, não é? O casamento. Então vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei domina o homem. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. O que Paulo está nos dizendo é que o casamento tem durabilidade até a morte. Aí a famosa frase que não está na Bíblia: até que a morte os separe. Então o casamento não é para sempre, porque na vida eterna não haverá casamento. Jesus disse: não se casa nem se dá em casamento. Então, dessa história, vou encontrar o meu esposo. O que seria dos viúvos? Ficaria com quem na eternidade? Né, que se casam novamente. Eu conheci um viúvo que tinha enviuvado 3 vezes, casou 3 vezes dentro da igreja, tá certo? Se o casamento é para sempre no sentido histórico, isso é uma metáfora tratando o seu aspecto vitalício enquanto durar a vida, tá certo? É nesse sentido, mas não no sentido eternal. No sentido de eterno, ele não é eterno, e não há casamento do outro lado, senão teríamos uma grande confusão do outro lado, né? Teremos que defender uma poligamia eterna, e o que é incompreensível e inaceitável. Então, o texto da lição que nós vamos estudar hoje, ele dá muita ênfase à fala de Jesus em relação ao adultério. Aí eu coloquei um subtítulo: como Jesus tratou o adultério.
já que o tema do texto mesmo é esse aspecto como Jesus trata o adultério, tá certo? Então o casamento é para sempre, vou deixar com a interrogação aí, porque se fizer de forma afirmativa precisa justificar que esse sempre aqui é metafórico, porque o advérbio de tempo quer dizer eterno, mas não nesse sentido, mas histórico, né? Nós já estudamos a primeira lição, o Sermão do Monte, o caráter do reino, a segunda lição, sal da terra e luz do mundo. Se você é novato aqui neste canal, pode voltar e assistir às aulas do canal da Igreja AD Santa Rita PB. Terceira lição, Jesus, o discípulo e a lei. Quarta, resguardando-se de sentimentos ruins. E hoje, o casamento é para sempre. Ou o casamento é para sempre? A interrogação é por minha conta. A nossa lição ela tem por objetivo apresentar a condenação do adultério. E condenação do adultério ou do adúltero? Pensa bem aí. Mostrar o que rege o coração regerá o corpo também. Quer dizer, aquilo que domina o coração termina dominando o corpo. Terceiro, afirmar a indissolubilidade do casamento. Que o casamento é indissolúvel. Vamos ver isso, né? Então, a principal motivação para essa lição é que todo seguidor de Jesus tem em alta conta a instituição do casamento. A palavra casamento vem da palavra casa, o substantivo casa, não é? Então, casamento significa os deveres da casa, o cuidado com a casa, tudo que diz respeito aos deveres domésticos, tá certo? Então, um casamento é viver numa casa, cuidar dessa casa, depender dessa casa, fazer tudo pela casa e na casa. Então, casamento já vem da palavra casa. E essa palavra casa, ela significa lar, ambiente de morada, ambiente de estar junto, de estar perto. Então, o casamento é uma instituição vinda de Deus para o homem e a mulher. Também é chamado de matrimônio. A palavra matrimônio vem do latim matre, mãe, né? E mônio, que é o dever da mulher. E aí tem o patrimônio, que é aquilo que você tem, consegue galgar, que era os deveres do pai, aquilo que ele conseguia, tá certo? Por isso, os valores da Bíblia que regem o casamento são opostos aos que são propagados no mundo atual. Nós vivemos um período chamado de pós-modernidade, né? O primeiro, quando o cristianismo surgiu, na Idade Antiga, entrou a Idade Média, com a queda de Constantinopla, aliás, com a queda do Império Romano do Ocidente, né? Aí vem a Idade Média, e a Idade Média tomba com a tomada de Constantinopla pelos turcos, o Império Turco Otomano. E entra então a Idade Moderna. Segundo os pesquisadores, vem a Idade Contemporânea, com a Revolução Francesa, e hoje estamos na Idade Pós-Moderna. Durante a Idade Média, o pensamento, a cultura que se formou, se forjou ali, era uma cultura voltada para Deus, onde Deus era o centro. Toda a produção literária, de obras de arte, de escrita, de peças de teatro, tinha a ver com temas bíblicos. O cristianismo dominava de forma imperante por meio da Igreja Católica, e essa visão chama uma visão teocêntrica, Deus no centro. Com o fim da Idade Média, dá origem à Idade Moderna, e essa idade ela rompe com essa visão teocêntrica, e o homem é colocado no centro, é uma visão antropocêntrica, antropos, o homem, centro, o homem no centro, onde tudo se faz pelo próximo. E a idade que se chama de pós-moderna, que é uma
a idade mais recente, que é a idade das frustrações. Por que frustrações? Porque toda a evolução que foi proposto pela idade moderna, o progresso humano, a libertação da razão, o progresso por meio da indústria, do comércio, toda a grande conquista, a tecnologia que o homem fez, terminou ele gerando 2 guerras mundiais, e até o presente existe um conflito em 23 países, 7 de fogo aceso a queima-roupa, constantes, que estão nesse exato momento que eu falo pegando fogo no mundo todo. Então se fala muito da guerra da Ucrânia atual e esquece a da Síria, esquece a do Iêmen, da Etiópia e de outros países. Mas tem o fogo aceso. Então essa idade pós-moderna é a idade da desconfiança, e cada um procura estabelecer seus princípios e valores. Então saiu de uma visão teocêntrica para uma antropocêntrica, e agora é uma egocêntrica. O ego está no centro. Então cada um luta pelo que é seu, e o homem tenta construir sua própria autonomia, sua própria lei. Autos próprios, nomia, lei, sua própria lei. E nisso o casamento, a família, o matrimônio, as relações, elas estão cada vez mais comprometidas. As relações se tornaram virtuais, as relações se converteram em uma comunicação à distância, o compromisso bem maior do ser humano hoje é com o objeto, com a matéria, do que com pessoas. A sua relação é cada dia menos humana e mais mecânica. Tudo isso tem comprometido. E os valores que estão surgindo aí nesse contexto para se estabelecer e denominar de casamento e família são totalmente opostos aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E o nosso textuário nos diz: assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é o texto áureo que está no livro de Mateus 19:6, no diálogo de Jesus com os fariseus e escribas, que vem perguntar a Jesus sobre o divórcio. Provavelmente que o Sermão do Monte gerou muitos questionamentos por muito tempo, porque Jesus tratou do tema do divórcio no Sermão do Monte, Jesus tratou do adultério no Sermão do Monte, e agora os fariseus vêm questionar Jesus sobre o tema. E Jesus responde para eles, voltando para o Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. E aí ele diz que assim não são mais 2, mas uma só carne. Eu coloquei aí com as cores divididas para que você pudesse ver o mesmo versículo de forma paralela. Existe um paralelismo aí. Assim não são mais 2, no lugar de 2 vai 1, mas uma só carne. No lugar de 2 pessoas, uma só carne, uma só natureza, um só corpo. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Quer dizer, ajuntou e separe. 2, uma. Percebe que é um paralelismo antitético aqui, literalmente, não é? Onde se faz a antítese das ideias. O que Jesus está respondendo com esse texto que está lá no Gênesis? Esse é um texto fundamental nas Escrituras em relação à construção do casamento, da relação a 2. Veja comigo o que Jesus diz. Assim não são mais 2. A primeira frase, ela pressupõe que o casamento é monogâmico. Porque o casamento não é de 3 pessoas, de 4 ou de 5, ou seja, uma trigamia, uma poligamia, tetragamia, pentagamia, com muitas pessoas. Não, o que se chama de poligamia, casamento com muitas pessoas. Jesus diz, assim não são mais 2, o que mostra que o casamento original, fundamental, inicial,
de acordo com a vontade de Deus, parte de um casal, duas pessoas de sexos opostos. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Então, no que ele diz assim não são mais dois, ele está fazendo uma afirmação que o casamento deve ser monogâmico. Ele está apelando para a palavra de Deus. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando ele diz mais uma só carne, a afirmação de Jesus tem a ver com... Veja, se eu tenho aqui essa frase, uma só carne, ele está dizendo que é monossomático, que se torna monos, quer dizer único, monos, único, um único casamento com uma única pessoa, por isso que é monogâmico. Gâmico vem de gamel, que é casar em grego. E aí você tem o adjetivo gamado, que é o mesmo que apaixonado, né? Monogâmico, né? Com uma pessoa, porque são duas pessoas que se unem. Então o casamento é monogâmico, o casamento é monossomático, porque uma só carne, um só corpo ele se torna. Uma só carne aqui quer dizer um só corpo. Essa questão monossomática é o que constrói a nova identidade do casal. Como assim? A Bíblia diz: deixará seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher, e assim não serão mais dois, mas uma só carne. O fato de se tornar uma só carne diz respeito à relação, o coabitar juntos, a questão coital, do coito, da relação mais íntima e profunda que se dá quando o casal se torna um. E por meio dessa relação monossomática, os dois corpos se tornando um, que se faz a junção do sêmen e do óvulo, e se forma o zigoto e gera uma vida que traz o aspecto do DNA do pai e o DNA da mãe. É essa unidade de um só corpo, essa construção monossomática que possibilita a geração de uma nova identidade. Você saiu do seu pai e da sua mãe, trazendo aspecto do DNA do pai e da mãe e de seus avós e bisavós. E agora você dará continuidade ao seu descendente, que carregará da identidade daquela pessoa que você casou e da sua identidade, os aspectos do seu DNA. Então, essa relação monossomática que possibilita a continuidade da humanidade e manter a relação de fato do próprio ser que se fez um só corpo, e é por conta desse um só corpo, essa questão monossomática. A palavra corpo é soma em grego, soma, né? Problemas psicossomáticos, que vai da mente para o corpo, né? Então o casamento ele é monogâmico, é monossomático e ele é divino. Veja o que diz o texto sagrado: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele é divino. Esse versículo em grego é oste uketiesidio ala sarxemia. Isso aqui, essa primeira frase aqui, todinha, até uma só carne. O keiteisin são dois, dio, mas sarxemia, mais uma só carne, uma carne só, sarxemia. O roteos, aí ele diz assim, ó, sinedzeusen, essa palavra aqui. Essa palavra quer dizer ajuntou. E o que quer dizer sinedzeusen? Essa palavra sinedzeusen, em grego, significa literalmente prender a um jugo, juntar, unir. Em outras palavras, escravizar. Você pode se assombrar com o significado dessa palavra, mas é a palavra utilizada para unir
um servo ao seu senhor, um escravo ao seu senhor. É a mesma palavra. Uniu, juntou naquela fazenda, comprou aqueles escravos, tirou dali e juntou naquela fazenda ao seu senhor. Então usa essa mesma palavra. Então o contexto é que vai determinar o significado. Significa prender a um jugo. O que é um jugo? Era uma canga que colocava no animal que prendia o outro. O casamento é tratado como um jugo. Não vos prendais a um jugo desigual, o crente com o incrédulo, a luz com as trevas, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 7 da segunda carta. A gente percebe que aqui está a origem da palavra sinezeus exen, que vem do verbo sigdizeugnumi, sigdizeugnumi. Esse verbo que dá origem à palavra jugo, que em grego é zigos, e a palavra vem nessa mesma aí, sinezeusexen, do grego, que é prender, juntar. Por isso que o casamento cristão ele precisa ser preservado, porque deixará seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, se prenderá à sua mulher. De sorte que é prender-se aos carinhos dela, ao amor dela, ao respeito dela, à honra dela, à dignidade dela. Prender-se à dignidade dele, à honra dele, o carinho dele, o cuidado dele. É um dependendo do outro, dos sentimentos do outro. Que um satisfaz o outro, um alimenta o outro. O casamento é um processo de retroalimentação, é dando e recebendo. É como uma gangorra, uma hora um puxa e o outro levanta, desce e o outro levanta, mas estão ligados pelo mesmo pino no centro, dando proporções iguais. O que distingue o homem e a mulher são os sexos, mas em relação à essência, ambos são humanos. Em relação às missões, cada um cumpre a sua, mas em relação ao amor, as proporções devem serem iguais. Em relação ao compromisso, iguais. Em relação ao trato, iguais. E por isso que Deus fez o homem e a mulher com a capacidade de unir-se e manter-se olho no olho, face a face, numa só carne, que é o ato mais sublime, é o clímax da relação. Então isso é possível, o ser humano, para que possibilite essa construção monossomática que gera uma outra pessoa, trazendo as características das duas pessoas. São independentes essas pessoas, mas quando se unem uma só carne, gera uma pessoa que depende dos dois, a sua identidade. Então, ele diz que é justamente isso, prender ao jugo. Essa mesma palavra, ela aparece em Marcos 10 e 9, e é interessante que o casamento ele precisa ser visto como esse jugo que une, que liga, que faz com que os dois andem juntos, que considerem que os animais que usam jugo, os cavalos, bois, muitas vezes nas fazendas, que são treinados para correr juntos, trabalhar juntos no arado, eles desde cedo prendem esses animais para que eles se acostumem um com o passo do outro, eles se acostumem com o cheiro do outro, se acostumem a comer junto com o outro, e quando eles crescem e colocam o jugo, eles já falam a mesma linguagem, no bom sentido, né? Que falam. Eles já andam para o mesmo lugar sem dificuldades, porque eles sempre estiveram ligados pelo jugo. Então, o que Deus ajuntou é o que Deus uniu por meio do jugo, é o que Deus prendeu. Tá certo?
É que às vezes a palavra escravizar tem um sentido muito negativo por conta da escravidão e como nós a conhecemos. Nós estamos tratando no modelo bíblico e do período oriental antigo, né, da antiguidade, tá certo? O mesmo versículo do texto áureo nos diz assim, aqui, já que ele é um paralelismo, ele tem duas ideias paralelas, que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Não serão mais dois, mas uma só carne, as duas ideias paralelas. Esse é um paralelismo quiástico. O que é um quiástico? É uma expressão da literatura, um artifício da literatura que mostra que se você colocar em forma de X o texto completo, sem tirar nada dele, tá certo? Você vai perceber que eles estão atravessados e formam um qui. Um qui é uma letra grega que tem o formato de um X. Qui, aí chama de quiástico. Veja só aqui, assim não são mais dois, mas uma só carne. Continuando o versículo, mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora veja só. Veja se você pegar essa parte da frase aqui, Deus ajuntou e coloca no centro, que é o que faz toda a diferença. Assim não são mais dois, Deus ajuntou, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora faça o contrário, não separe o homem, Deus ajuntou. Veja, mais uma só carne Deus ajuntou, assim não são mais dois. Se você voltar para qualquer lado dá certo, porque a função que acho que é essa, encontrar o eixo central da frase e depois da mensagem, perceber que se ela for separada nessa quiástica, a Bíblia está cheia de quiasmos. Esse é um deles, né? Trouxe aqui para exemplar para vocês, de forma clara, o que seria isso. Tudo bate no mesmo lugar, tá bom? A verdade prática nos diz, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, ou seja, dure por toda a vida, que seja durável. Essa é a palavra vitalício, tem esse sentido, né? Que ele perdure sempre, né? Destinado a durar a vida toda. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério, e é esse ponto que nós vamos chegar. Veja como o casamento, desde o Antigo Testamento, vou dar esse exemplo aqui, Deuteronômio 22, 29. Se por acaso um camarada chegasse a abusar de uma moça, ela era virgem, ele teria que casar com ela. Mas ele teve apenas uma relação com ela, mas ele não gostava dela, não estava apaixonado por ela, ele quis somente prazer, mas ele abusou dela, mexeu com a dignidade dela, com a honra dela, com a virgindade. Então, o texto diz assim, 22 e 29 de Deuteronômio. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, que seria mais ou menos o valor de 2 escravos, se fosse comprar, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida, ou seja, seria vitalício esse casamento, mesmo que fosse um casamento obrigatório para cumprir com a honra, ele teria que ser vitalício, não poderia abrir mão. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 31. Do 27 a 31 eu tenho 2 momentos da fala de Jesus, um de 27 a 30 e outro de 31 a 32, dando continuidade. Primeiro, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso aqui está no mandamento bíblico.
Isso aqui faz parte do o 7º mandamento dos 10. Não cometerás adultério. Jesus disse, não está escrito na lei, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo. Essa lei passou. Não foi isso que ele disse. Essa lei vai deixar de existir. Não foi isso que ele disse. É que os judeus entendiam que o adultério, para que alguém fosse punido, quem era punido era o adúltero e não o adultério, né? A condenação é para o adúltero, não é para o adultério. O adultério é reprovado. Veja que ele não tem uma reprovação para ele, mas a condenação é para quem cometer. Do mesmo jeito é o assassinato. Não assassinarás. É reprovado, mas se alguém fazer, ele será condenado por isso. E adultério tinha pena de morte antigamente. Primeiro, quando Moisés recebeu a lei do Senhor, que o povo peregrinava para a terra de Canaã, entre os povos antigos, vindo lá da Mesopotâmia, do Código de Hammurabi, eles não trabalhavam com sistema de prisional. Alguém cometeu um erro, vai ser preso. Não tinha isso. Então, eles resolviam logo qualquer tipo de pecado, de roubo, de morte, de adultério, era resolvido com a pena de morte, eliminava logo o mal e os outros temiam para cumprir da mesma forma. Não tinha prisão na época. A punição era logo com a morte. Então, é por isso que você vê tanta morte no Antigo Testamento, porque esse período não trabalhava com sistema prisional. Ouviste que foi dito aos antigos, e você pode estar se perguntando, e José não foi preso? Olha, estou falando no meio de Israel. José é Egito. Tá certo? Nos dias de Jesus, bem depois, antes de Cristo, 600 antes de Cristo, a gente vê os babilônios prendem o rei, coloca na prisão. Muitas prisões vão surgir com o tempo, mas antes não, para Israel. De Jesus se fala de prisão, a lição que estudamos a semana passada, antes que ele te lance na prisão e não saia de lá enquanto não pagar o último centavo. Era assim. Então, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. A palavra adultério, ela tem um sentido bastante negativo, né? Porque é todo tipo de contrariedade a um princípio, a uma lei relacionado à vida doméstica ou conjugal. Mas vamos lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Enquanto os judeus entendiam que o adultério era quando fosse pego o ato consumado, o homem e a mulher, para ser apedrejado, Jesus está dizendo que o simples fato de atentar numa mulher e a cobiçar, não é o fato de ver e admirar, é o fato de a cobiçar, desejar no coração, gerar pensamentos impuros, já em seu coração cometeu adultério com ela. Essa é a proposta. Sempre vai dizer que atentar numa mulher, então se atentar para um homem está livre? Não é esse o sentido. Que a Bíblia cobra toda a obrigação do homem. O homem caiu, foi ao homem que foi entregue à lei, mas ela tem o mesmo nível de igualdade para a mulher, que Jesus mostra isso em Marcos 10. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno ou na geena, né? Jesus está usando aqui a metáfora do inferno, que é o geena, que está em grego, Geinon, o vale do Inon, que ficava ao sul de Israel, o vale do lixão, que pegava animais mortos, jogava lá para queimar, todo o lixo jogava lá e estava sempre aceso o fogo, queimando sempre. Então, ele se tornou símbolo do inferno, aqui é o lugar que está sempre aceso. E
jogava-se os mortos lá, e Jesus está mostrando que a ideia é que vai para o inferno quem estiver fora do padrão de Deus. Portanto, se o teu olho direito, por que o direito? A Bíblia dá muita ênfase à mão direita, o olho direito, a perna direita, como se fosse o padrão mais elevado, o destro. O filho, o primogênito, o herdeiro do trono, sempre sentava ao lado direito do pai, ficava na sua destra, na sua mão direita. Então Jesus está usando aqui que aquilo que tem de maior valor para você, o seu olho direito, que se valorizava mais do que o esquerdo, se ele lhe escandalizar, é melhor que você arranque, lança fora, para longe de ti. Imagina alguém vai cavar o olho, tirar e jogar fora para não ser lançado no inferno, se voltar a pecar com o outro. Jesus está usando a linguagem metafórica, a linguagem simbólica, a figura de linguagem para mostrar que nós devemos nos privar, ter cuidado, sermos vigilantes. Por isso que ele começa tratando logo do olho, a vigilância. A vigilância é o cuidado. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Mas eu não queria ter feito isso, está escandalizado. A palavra escândalos em grego quer dizer tropeço, te faz tropeçar. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Imagina aí um moço comprometido com a moça, ele não é casado, ele é cristão, vai namorar com ela e ele perde o controle e suas mãos avançam sobre o seu corpo desesperadamente. Depois ele vai ficar frustrado, com crise de consciência, se ela se indignar e o reprovar. Se for crente, fará isso certamente. E ele ficar frustrado com sua mão, por que ele fez isso? Então Jesus está dizendo, se a tua mão direita te escandaliza, te faz tropeçar, corta e lança, melhor que lance ela fora de ti do que vá com todo o teu corpo, seja lançado no inferno, ou na geena, ou no vale de fogo, no lixão do fogo. Portanto, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Você cortar e seria levado para o lixão para ser queimado essa mão, esse olho. Certamente Jesus está usando uma linguagem metafórica, tá certo? Assim como o inferno aqui é uma metáfora também do próprio Geena, simbolizando o juízo final. Porque do outro lado, no lado espiritual, não podemos pensar que o espírito tem a mão de carne, pés de carne, olho de carne, né? Será tudo espiritual. Quando Jesus faz essa expressão alertando sobre a cobiça, que já é adultério a cobiça, ele está alertando quem aqui? Solteiros com casados, porque só pode ser adultério se houver compromisso do outro lado. Vamos dizer que um solteiro ou uma solteira se envolveu com alguém casado. Isso é adultério. Isso é adultério. Pode ser de um casado com um solteiro, inverteu. Foi o casado que se envolveu com um solteiro ou uma solteira. Isso é adultério, está adulterando contra o seu cônjuge. Se configura em adultério. Vamos dizer que um casado se envolveu com outra casada ou outro casado. Casados com casados. Isso é adultério. Vamos dizer que tem um viúvo ou uma viúva que não casou novamente, mas teve um caso com a pessoa casada. Isso é adultério. A viúva que se envolver com um casado é adultério. O viúvo que se envolver com um casado é adultério. Solteiro que envolver com um casado é adultério. Casado que se envolver com um solteiro é adultério. Casado com outro casado é adultério.
E se for casados com viúvos, é adultério. Não escapa nunca, é adultério. Então, a classificação do adultério aqui, que Jesus diz, desde a intenção do coração, que desejou ardentemente, impuramente, já é adultério. Já é adultério. Então, Jesus mostra essa preservação. Porém, dos versos 31 a 32, ele vai tratar de uma outra configuração que leva ao adultério, que é o divórcio. A lei proibia não adulterarás, mas não discriminou como. Então, aliás, discriminou sim, há diversos textos sobre tipos de adultério, que é o ato físico. Jesus tratou de dentro para fora agora. Do simples ato de com a intencionalidade, o desejo impuro, já é adultério. E para todo o grupo que está lá ouvindo. Aí agora Jesus estreita a relação quando ele fala do divórcio. Veja só. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, essa palavra deixar aqui, que está aqui em grego, é apolio em grego. Apolio, apo, que é a partir de, e lio, que quer dizer amarrar, amarrar não, soltar, liberar, lio. Essa é a palavra apolitrosis, que é a palavra redenção, libertação. O verbo lio em grego, L-Y ômega, lio, é o verbo soltar, liberar. Então ali, qualquer que deixar ou liberar sua mulher, que lhe dê a carta de desquite. Quer dizer, soltar como ela estava amarrada assim, que o casamento, um está amarrado ao outro, pelos sentimentos, pelo amor, pelos valores, pelos princípios, pela família, pela unidade. Tudo que é valioso. O casamento é uma amarração também. Porque tem gente que diz que o casamento não é uma prisão. Depende do que você entende por prisão. Casamento não é escravidão, depende do que você entende por escravidão. Se você faz uma aliança para viver para o outro, outro para você, então você se aprisiona aquela pessoa emocionalmente, com todos os valores. Então ele usa essa palavra aqui, qualquer que deixar sua mulher, ou soltar a sua mulher, desamarrar a sua mulher, que lhe dê a carta de desquite, que lhe dê a carta de divórcio. Essa palavra desquite aí, que é traduzida por divórcio, é apostácio, que dá origem à palavra apostasia, sair do caminho. Sair do caminho, apostácio. E essa carta, que era o direito, né? Era o direito que se dava à mulher, ou ao homem também, vice-versa, se ela pedisse. Marcos capítulo 10, Jesus mostra que também podia ser a mulher que se divorciasse do homem, já era praticado nos dias de Jesus assim, que lhe dê a carta de divórcio. Está escrito assim, também foi dito, Jesus está afirmando que está escrito na lei de Moisés, na lei do Senhor. Qualquer que deixe a sua mulher, que lhe dê a carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Veja só, Jesus está responsabilizando o esposo que libera a sua mulher sem um motivo claro de prostituição. Ele quem faz com que ela cometa adultério, porque ela vai se envolver com outro homem. De igual modo faz com que ele cometa adultério, que se a mulher mandar ele embora. E qualquer que casar com uma repudiada comete adultério. Quem se envolve com ela está cometendo adultério. E quem é o culpado de tudo isso? O marido, que mandou ela embora.
que lhe deu a carta de divórcio, que empurrou ela para frente. Quer dizer, aquele que decidiu divorciar e a empurrou, ele vai receber a carga maior de tudo isso. Porque ele faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com ela cometa adultério. E Jesus diz isso no Evangelho de Marcos, que o princípio é o mesmo para o homem, que não é só para a mulher. Ele está sempre responsabilizando o homem. E aqui, nesse caso, a responsabilidade maior ainda é do homem, se for sem motivo, a não ser por causa de prostituição, da moiqueia. Aí diz aqui, capítulo 10, versículos 11 e 12. E ele, Jesus, lhes disse aos discípulos: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela, contra a esposa, a primeira. Se ele casar com outra, está cometendo adultério contra a mulher, a esposa dele. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Se ela repudiar e casar com outro, comete adultério. Então, isso aqui é peso, viu? Então, a gente vê que a primeira parte, ela está mais aberta, o adultério mais aberto. E aqui o adultério mais fechado, privando literalmente os casados. Embora que todo adultério envolva casados no meio. Veja, solteiros com casados, casados com solteiros, casados com casados, viúvos com casados e casados com viúvos. Mas aqui Jesus está tratando do aspecto do divórcio. A decisão de ir embora termina abrindo brecha para o adultério. A nossa introdução nos diz: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Tudo começa no coração, e assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que o que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Quer dizer, saídas evasivas, me separei por isso, por aquilo, aquilo outro, e nada que justifique de fato uma separação, não combina com as Escrituras. A condenação ao adultério ou ao adúltero, ela sempre recai sobre o adúltero, a condenação. O adultério é uma reprovação clara nas Escrituras, e a condenação que é a punição. A punição é para o adúltero, é a punição. Punição por quê? Condenação por quê? Porque adulterou, porque pecou, porque saiu do padrão de Deus. Por isso que Deus nos julgará no seu santo tribunal pelos nossos pecados que ninguém vê, porque muitas vezes podemos cometer adultério com os olhos ou com as mãos, e Deus sonda tudo, né? Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, e aqui onde mora o perigo, porque a intenção do coração que passa pelos olhos, ela é contabilizada diante do trono de Deus, onde está o juízo e a justiça. Então, a definição de adultério. No grego, vem do verbo moikel, que é cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher do outro.
da mulher permitia adultério ser devassa, tanto em relação ao homem quanto em relação à mulher. Permitia adultério ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério, porque a escolha de outros deuses era como se eles deixassem Deus, que era o marido da nação Israel, para coabitar com outra esposa ou outro marido. Era como se a nação fosse a esposa que procurava outro esposo, Baal, os Baalins. Então essa é uma relação adúltera, a relação com a idolatria, conforme Jeremias 3, 8 e 9 e Ezequiel 23, 37. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. A proposta era essa: preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique, ou seja, uma barragem ou represa que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Esse dique que protege esse mandamento, não adulterarás, essa barragem, que represa para segurar. Segura essa torrente aí. A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com o olhar cobiçoso e os pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo que no Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se de uma mulher, conforme Deuteronômio 24:1. Cristo vai ao cerne, ao centro da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. Olha, o divórcio podia acontecer por um homem estar cobiçando outra mulher, se sentir atraído por outra mulher, encher o seu coração de outra mulher, ou vice-versa, o marido ou a esposa fazer isso. E isso poderia culminar também no divórcio. E Jesus condena toda essa prática. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em três níveis, o sexual, o moral e o social. Veja o que diz o patriarca Jó, que no meio do sofrimento, da dor e um corpo marcado pela enfermidade, seus amigos debatiam com ele, procurando encontrar um pecado para Jó, e talvez a insinuação do pecado sexual. E Jó responde no capítulo 31, versículo 1, depois 7 a 10. Ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? Fiz concerto com meus olhos, pacto com meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? Versículos 7 a 10. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, quer dizer, deixou lá as marcas digitais onde eu peguei, que fui eu, se eu andei por aí, por outros lugares, se o meu, então semei eu e outro coma. O que eu plantar, alguém deve colher no meu lugar, se eu fiz isso. E sejam arrancados os renovos do meu campo, tudo que eu plantar seja de outra pessoa. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher,
Se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro homem. Se eu andei cobiçando a casa do meu próximo, a sua esposa, se deixei meu coração seduzir por outras mulheres, eu quero que a minha mulher vá moer para outro homem, fazer pão para ele, que é a moeda, o moinho, o trigo, para fazer o pão. E outros se encurvem sobre ela, que ela seja objeto de prazer de outro homem. Isso não quer dizer que a mulher é objeto de prazer, nesse sentido que muitos lhe dão negativo, tá certo? Que outros possam ter prazer sobre ela, e não eu. E ele diz outros, tá certo? Veja o compromisso de Jó com seus olhos, com o seu coração diante de Deus em relação às mulheres, à casa do próximo. Os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. É impossível, dentro de uma relação que tem adultério, não ter problemas, porque criou uma rachadura, uma ruptura ali. Por mais que conserte com o perdão, no futuro isso pode voltar a prejudicar. E às vezes trazem males profundos em relação aos filhos, né? Então, além dos prejuízos espirituais, que são maiores, né? Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que tendo a mente de Cristo, só deve pensar nas coisas boas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. É muito séria a questão do adultério. O que rege o coração, rege o corpo. O que lidera o coração, lidera o corpo. O que domina o coração, domina o corpo. O que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Jesus disse em Mateus 15:19, que do hebraico é lebav, ele fala do homem interior, da mente, da vontade, da alma, da inteligência, de onde procede todas as coisas do mal. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. O cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Então, o que rege o coração, rege o corpo. É a palavra que rege seu coração, o meu coração, os nossos corações. Então, o resto será regido por ela também. O homem é o que pensa. Existe um Provérbios, por exemplo, Provérbios 23, versículo 7, que diz que assim como o homem pensa, ele é, mas ela é no sentido negativo. Diz assim, Almeida corrigida, atualizada: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Isso é o homem ímpio. A NVI diz, pois ele só pensa nos gastos, e ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. E a Bíblia Viva traduz, porque quando ele convida alguém e oferece do bom e do melhor, lá em sua mente ele está pensando, como eu posso tirar vantagem desse camarada? Então, assim como o homem pensa, ele diz respeito que ele pensa nas coisas negativas. Que se você levar isso ao pé da letra, fazer disso um padrão ou uma doutrina, não vai dar certo. Porque, vamos dizer, alguém pensa que é bonito, ele é bonito. Alguém que é baixinho pensa que é alto, ele é alto. Alguém que é obeso pensa que é magro, botar na cabeça e funciona? Não.
Tem um desafio, tem um caminho aí de autonegação, de treinamento, de preparação. Tem coisas que é até possível. Uma pessoa obesa se tornar magra é possível, mas uma pessoa baixa se tornar alta é impossível, tá certo? Então, nem tudo que se pensa se é, depende do contexto, né? Porque um aluno pode questionar isso para você em sala de aula e você não usar isso aqui como uma camisa de força. Seja sensato nesse sentido. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. Precisamos ter muito cuidado em relação àquilo que vemos, que olhamos, como atentamos para as pessoas. Deus não se deixa escarnecer. Então é necessário que o homem busque sujeitar o corpo ao espírito. Paulo diz em Gálatas 5,16 para buscar as coisas do espírito e não dar evasão às coisas da carne, né? As obras da carne, elas são contra Deus. É necessário desenvolver o fruto do espírito e para isso só um novo homem revestido de Cristo faz isso. Então, sujeitando o corpo ao espírito. Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira fora para longe de ti, Cristo não tinha intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o corpo ao espírito para que não seja instrumento do pecado. A indissolubilidade do casamento. Indissolubilidade do casamento. Parece um trava-língua isso aqui. A palavra indissolúvel, indissolubilidade. Veja só, a palavra, ela tem a sua raiz na palavra solo. Essa palavra solo em latim, que é a palavra solúvel, ela tem a ideia de ser solúvel, né? Isso é solúvel, é que pode ser desfeito, torna líquido, é o solúvel, né? Indissolúvel, aliás, dissolúvel, sem o dissolúvel, dissolubilidade. Dissolúvel, essa palavra dissolúvel pode ser aquilo que pode ser dissolvido, separável. Solúvel é aquilo que é líquido, né? É aquilo que está sujeito a ser desfeito. Aqui, dissolúvel quer dizer que pode ser dissolvido, separável. Pegar aquele líquido e separar, aquilo que está dissolvido, separar, o solúvel. Você tem a ideia prática, café solúvel, aquele pó que você coloca e ele se desmancha em líquido e se torna uma coisa só, se separou dele e se uniu à água, né? O café solúvel. Então, o dissolúvel é aquilo que pode ser separado. Se antes foi solúvel, agora é dissolúvel, separável, para separar isso aí. E indissolúvel é não separável. Então, a preposição in torna essa indissolubilidade negativa. Indissolubilidade do casamento, indissolúvel. Essa é a ideia de dizer que ele não pode ser dissolvido, que ele não pode ser separado, não deve ser. Então, o casamento na perspectiva bíblica
é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Por quê? É a mais fundamental de todas. Porque o casamento, ele surgiu antes, ele precede a origem da sociedade, ele é antes da sociedade, ele começa num clã, numa família para formar a sociedade, ele é antes do Estado. Então, o casamento precede o Estado e a sociedade. Então, é a mais importante das instituições. Então, a sociedade ela é toda institucionalizada por leis e princípios que a regem, né? É o que define uma sociedade. Por isso nós temos os países e as sociedades. Então, e aí vem o Estado, que é o que governa essa sociedade. A instituição da família precede o Estado e a sociedade. Aí a sua grande importância, o seu grande valor. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união plenamente em que o homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Por que uma aliança? Primeiro, do ponto de vista social, o casamento é um contrato. Do ponto de vista religioso, ele é sagrado. Tá certo? Do ponto de vista cristão católico, ele é um sacramento. Do ponto de vista cristão protestante evangélico, é uma aliança. E a Bíblia nos mostra no livro de Malaquias, capítulo 2, Malaquias, capítulo 2, o último livro do Antigo Testamento, nas Bíblias protestantes, capítulo 2, versículo 14, diz assim: E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O casamento é uma aliança, é um pacto, não é um contrato social, porque ela é espiritual. Deus é testemunha dela, foi Deus que instituiu o casamento. Então, que alguém queira ou não, que seja cristão ou não, todo casamento tem por testemunha o próprio Deus, até do ateu, porque ele que instituiu o casamento. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Já falei dessa expressão sempre, esse advérbio de tempo, que quer dizer eterno. Sempre aqui, né? Até que a morte os separe. Um casal que vive a vida dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. É impossível um casamento sem conflitos, sem momentos de crise, sem momentos de falhas, que são duas pessoas de convivência, de natureza diferente, de identidade diferente. E o casamento que disser que não enfrenta crise é porque alguém está sofrendo calado e muito. Então ele tem uma crise interior velada e oculta, simplesmente para não ter problemas, e o que não é sadio, que vai terminar em um problema psicossomático mais cedo ou mais tarde. E aí fulano caiu em depressão e ninguém sabe por quê. Um bom marido, uma boa esposa, e ele está desse jeito. Só que ninguém sabe como era a convivência e o silêncio. Então é melhor que se diga, se fale, se comunique, se entenda, se perdoe, porque é isso que leva para frente, né? Imagina aí os soldados que vão para a guerra, que o primeiro conflito eles fogem da guerra, não vai contar a vitória nunca, né? Se tudo isso estiver presente no casamento, ele será vitalício. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. Macho e fêmea os criou. Foi Deus, para ser um só corpo. Em um só corpo, que se torna um, não tem a história que um é melhor, um é... Inclusive, a ideia de cabeça, que é a liderança doméstica, dá a cabeça ao homem, na ideia de um só corpo, não tem essa ideia que ele
é cabeça e ela é corpo. Quando se faz um só corpo, as cabeças se tornam uma só e o corpo um só, tá certo? Então, para até não confundir as metáforas. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. É necessário que haja sempre a manutenção do casamento para que ele se mantenha sólido, firme e vitalício em todos os aspectos. Então, não existe uma área do casamento que não precisa ser cuidada, tratada e considerada. O casamento é uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus havia projetado a fim de que fosse permanente, ou seja, até a morte, né? Existia duas escolas de Jesus, a escola de Hillel e a escola de Shammai, que discutia e permitia o divórcio com concessões diferentes. Jesus se identificou mais com a escola rabínica de Hillel, a escola que Paulo fez parte do rabino Gamaliel, que era a escola de Hillel, né? E tinha a escola também de Shammai. A discussão que muitos fazem sobre, alguns exegetas em cima dessas escolas, sobre a questão do que era permitido e o que não era, o autor disse que era melhor que trabalhasse para o princípio de como manter o casamento e não como separar. E alguns ficam preocupados em estudar essa questão da separação. Pois Jesus, enquanto a lei permitiu o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Olha só, aqui houve uma interpretação que precisamos ter muito cuidado, porque a lei ela veio de Deus, foi dada a Moisés, e a lei não foi dada para legalizar o adultério. A lei foi dada para proteger a família, principalmente a mulher, por conta da dureza do coração, a violência doméstica que foi permitido dar a carta de divórcio, e não para legalizar o adultério. Jesus estaria então contrariando a lei se ele dissesse que a lei estava legalizando o adultério. E ele não faz isso. A interpretação de Jesus é por conta da dureza do coração de vocês, dos homens, certo? Então foi dada uma lei permissiva de proteção e não de estimular o divórcio. A nossa conclusão é que, pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Nós finalizamos aqui a nossa aula. Se você está sendo edificado por essa aula, deixa teus comentários aí, se for da sua vontade, né? Não se sinta obrigado por isso, mas nós lhe agradecemos por nos acompanhar aqui no canal da igreja. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. Se tiver alguma dúvida sobre algum tema, desse tema mesmo da lição, escreve aí que a gente vai te responder por escrito, ok? Um forte abraço.